Olá, amigos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o Estatuto Jurídico das Empresas Estatais. Essa lei criou um novo regime de contratações das estatais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Particularmente, vamos falar sobre os contratos decorrentes dessa lei. Tenho visto alguns comentários comparando os contratos da Lei 13.303 com os contratos decorrentes da Lei 8.666, que são os chamados contratos administrativos. Vou procurar demonstrar que existem algumas diferenças fundamentais entre esses dois tipos de contratos. Na Lei 13.303 de 2016, no artigo 68, nós verificamos a seguinte disposição: os contratos de que trata esta lei regulam-se pelas suas cláusulas, pelo disposto nesta lei e pelos preceitos de direito privado. Está aí uma grande diferença em relação aos contratos da Lei 8.666, que são os chamados contratos administrativos, que são contratos avensas que se regulam pelas regras do direito público. Segundo o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, contrato administrativo, que é o contrato da Lei 8.666, é um tipo de avença travada entre a administração e um terceiro, na qual, por força de disposições de lei, por força de cláusulas pactuadas ou do tipo de objeto, a permanência do vínculo e as condições pré-estabelecidas ficam sujeitas a cambiáveis imposições de direito público, ressalvado, claro, os interesses patrimoniais do contratante privado. Essas imposições de direito público só existem nos contratos administrativos, que têm um regime jurídico de direito público, não só pela presença da administração pública, mas pela presença da administração pública atuando com superioridade jurídica em relação ao contratado, que é um particular. Essa superioridade jurídica é garantida pelas chamadas cláusulas exorbitantes, que exatamente desigualam os contratantes no contrato administrativo. A administração pública sempre ocupa uma posição hierarquicamente superior à do contratado privado. Além disso, os contratos administrativos eles devem obedecer a uma forma prescrita em lei, e a Lei 8.666 traz expressamente as cláusulas necessárias nos contratos administrativos. E eles têm uma natureza in tutti personae. Aquela pessoa que foi contratada para executar o contrato deve executá-lo obrigatoriamente perante a administração pública. Na Lei 8.666, nós temos alguns contratos de direito privado, expressamente mencionado no seu artigo 62, que são contratos em que não há a superioridade jurídica da administração pública. São os contratos, por exemplo, de seguro patrimonial, são os contratos de locação predial, que são regidos por regimes próprios, por legislação própria. Pois bem, agora na Lei 13.303, voltamos a ter contratos de direito privado. Contratos de direito privado em que prevalece fundamentalmente o consenso entre as partes. Não há imposições de direito público, não há imposições da administração pública contratante. É obrigatório o consenso com o particular contratado para que esse contrato se desenvolva. O artigo 72 da Lei 13.303, por exemplo, dispõe: os contratos regidos por esta lei somente poderão ser alterados por acordo entre as partes, vedando-se ajuste que resulte em violação da obrigação de licitar. Somente poderão ser alterados por consenso entre as partes, nunca por imposição da estatal contratante.
O artigo 81 também é bem esclarecedor nesse sentido, dispondo em seu caput que os contratos celebrados nos regimes previstos nos incisos 1 a 5 do artigo 43 contarão com cláusula que estabeleça a possibilidade de alteração por acordo entre as partes nos seguintes casos. E aí vem uma série de casos relacionados. Particularmente, o parágrafo 1º do artigo 81 nos interessa porque ele dispõe: o contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços e compras em até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% para os seus acréscimos. Observem bem a disposição do parágrafo 1º do artigo 81. O contratado poderá aceitar. Completamente diferente, portanto, do que dispõe o artigo 65 da Lei 8666, no seu parágrafo 1º. O contratado fica obrigado a aceitar. Fica obrigado na Lei 8666 porque o regime é de direito público, o contrato é administrativo. Poderá aceitar no artigo 81, parágrafo 1º da Lei 13.303, porque o regime é de direito privado, não havendo imposição da administração pública, no caso a estatal contratante, sobre o particular contratado. Portanto, parece-me um equívoco aqueles que denominam os contratos decorrentes da Lei 13.303 de contratos administrativos. Eles são puramente contratos da administração, contratos de direito privado. Obrigado pela audiência, obrigado a todos e voltaremos numa próxima oportunidade.